Graças e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado por isso, viu? Outro sim, a senha do canal, @o irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela e já vai abrir em cima no seu celular uma foto maior escrito irmãozinho. É só você clicar no irmãozinho que vai abrir os vídeos para você escolher aquilo que você quiser, tá? Esse é no meu celular. Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação, tá? O meu propósito aqui, se o Senhor Jesus me permitir, é ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele vive e o que ele pode fazer por você, por toda a humanidade. Esse aqui é meu propósito. Outro sim, os versículos que eu estou fazendo o vídeo, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, ouvir, entender e compreender e saber exatamente daquilo que você ouviu e aquilo que você está fazendo, tá? Esse é meu propósito. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador do universo. Tudo que existe foi Jesus que criou. Tudo, tá? Nós, principalmente, somos criatura exclusivamente dele. Fomos criados para ele. Você pergunta, mas para que, irmãozinho, nós somos criados? Para carregarmos o santuário dele. O Espírito Santo dele habita em mim e você. Aquele que saiu lá do templo em Jerusalém, na guerra contra os hebreus, que o general Tito aproximou de Jerusalém, aquele que habitava naquela igreja lá, que os soldados do general Tito mesmo incendiaram a mando de Deus, tá? Incendiaram que era de ouro. Quando ele saiu daquela igreja ali, ele foi habitar em nós, é onde Jesus falou lá no discípulo João: eu vos vou preparar lugar, e se eu vos preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, aonde Jesus está? Dentro de mim, dentro de você. Então, aonde que ele está, eu estou. Aonde que ele está, você está. Porque sua vida é ele, pertence a ele, tá? Ele, antigamente, lá antes dele, nós, os sobreviventes, tinha fôlego de vida. Aí, do ano 70 para cá, nós temos o Espírito de vida, só que é o Espírito Santo, é ele que nos dá vida, tá? Você vai lá no livro de João, capítulo 6 e o versículo 63. Você confere lá que lá Jesus está falando para os discípulos assim: é o Espírito que vivifica a carne. Para nada aproveita as palavras que eu vos disse, são Espírito e são vida. Ele falou alguma coisa e os discípulos acharam que era alguma coisa para comer que ele havia falado. Aí ele estava explicando que o que ele falou para eles não significava nada, porque era Espírito e vida. E tudo que Jesus fala no livro de João é em espírito e é em vida. Se você ler não com isso aí na mente o que Jesus está falando é em espírito e vida, jamais você vai entender uma palavra ali. Você vai ler, reler quantas vezes quiser, não sai do lugar, tá? Tô falando isso porque eu passei por essa experiência, tá? Quando eu coloquei o espírito na frente do meu pensamento para aquilo que eu estava fazendo, aí o Senhor começou a clarear minha visão, me dando um entendimento, viu, meu irmãozinho? Estou te passando para você, para que o Senhor te conceda também esse espírito de sabedoria e revelação, para que você possa ler, entender e compreender. Deus que você esteja fazendo isso, meu irmãozinho, voluntariamente, sem qualquer tipo de interesse. O interesse é só de aprender e, se possível, ensinar, tá? Esse é o meu interesse, de entender o que eu pedia e poder ensinar, não sair pregando para um, para outro, profetizando para um, para outro. Quem sou eu para profetizar? Quem manda o Espírito, quem manda a profetização é o Espírito Santo, que entre você coloca as palavras na tua boca e você profetiza, você só está sendo usado. Agora, quando você começa a profetizar por tua conta, meu irmãozinho, olha, você já está começando a perder o seu Espírito Santo, você já está blasfemando contra ele, você está querendo passar como fosse ele, o Espírito Santo. É só ele que faz isso. Vê lá no Atos dos Apóstolos, o que foi com os discípulos começaram a falar em outras línguas, quem que estava autorizando? Era o Espírito Santo,
que desceu neles e cada um falava o que o Espírito mandava. Não eu estou falando aqui em língua, tem um outro ali, tá revelando e não sei o quê. Aquilo ali é tudo conversa para boi dormir. É charlatismo, ilusionismo, tá? Não vai naquela não. Quando o Espírito fala, ele fala é para a igreja. Ele não está profetizando para um e outro separado, não. Isso é quando o cara está querendo meter a mão no teu bolso, que diga isso aí. Mas quando ele fala na igreja. Ele não precisa falar em línguas estranhas, porque todo mundo aqui é português. E aquele que está na igreja que não é português, ele sabe falar o português e entende o português. Então não é necessário. É para crescer a igreja. Mas aqueles que é que cresce é o cofre da igreja, não é a igreja. Né? Então você não vai ter muito problema com isso aí, porque é o cofre que estão crescendo. Então não existe profetização aqui. As profetização que existe por aí é falsas, tá? É ilusionismo, fake news. Isso que são as profetizações que tem por aí. Tá certo, meu irmãozinho? Isso é só para que você saiba quem é Jesus. Aonde ele habita? Dentro de mim, dentro de você. E o que ele pode fazer por mim, por você, por toda a humanidade? Tudo que você imaginar, o Senhor Jesus pode fazer. Por exemplo, se você estiver no Espírito, que existe, pode estar no Espírito, está na carne, é o livre-arbítrio, tá? Se você está no Espírito, você está em Jesus. Resumindo, você está trabalhando, ganhando seu dinheiro honestamente, fazendo as coisas certas, aquilo que é preciso você está fazendo, tá certo? E aí, na medida do possível, ajudando seu irmãozinho, fazendo a coisa certa. Nessa condição, você pode fazer seus pedidos e o Senhor Jesus vai te abençoar com aquilo que você pediu. Aonde que você faz esses pedidos? Lá no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 6. Ali você pede, ali depois também você volta e agradece. O que está escrito lá? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração ou suas petições. É isso que está escrito lá, tá? Ali você pede, ali você agradece. Agora, se você está na carne é ostentação, é tudo para mim, tudo é meu, viu? Se você está nessa condição, você está em pecado. Você só pode fazer um pedido para o Senhor Jesus. Pedir ele para tirar você daquele lamaçal que você se encontra. Quando você perceber que já saiu dali, que ele te tirou de lá, é porque teve arrependimento, tá? Por isso que ele tirou. Ele já tirou você de lá, aí você pode ir lá no livro de Mateus também, no capítulo 6, versículo 6, clamar ao Senhor, que nem o primeiro que o Espírito que foi lá e clamou, ele vai te atender do mesmo jeito e te poder te dar aquilo que você está necessitando. Não é aquilo que eu estou pedindo, não. É o que eu estou precisando. Estou precisando de uma casinha para mim morar, estou precisando de um carrinho para passear com a minha esposa, um telefoninho para mim poder falar com os amigos, com os irmãozinhos, né? E algumas coisinhas mais ou menos por aí, de uma roupa boa, de um terno. Ah, minha esposa precisa de um vestido, de um sapato bom, né? Uma saia boa. Por aí afora em diante, você vai pedindo. Ô, meu senhor, meu filho aqui, eu tô precisando de uma roupinha para ele ir para a igreja, que Jesus não te dá uma coisa, quando você pede um, ele te dá 5, 6. É assim que funciona. Não vai achando que você vai pedir para ele um sapato, ele vai te dar um sapato, não. Ele vai te dar vários sapatos. Porque ele vai te dar abundância. É porque você é merecedor daquilo ali. Porque teve o arrependimento. Se não tiver o arrependimento, não adianta você querer voltar para cá, porque primeiro Jesus sabe. Quando você pensa uma coisa, Jesus sabe o que você pensou. Tá? Então não adianta mentir, tem que falar a verdade. Ele vê que tem o arrependimento, o que você pedir, ele vai te conceder. Não que você vai pedir um avião, ele vai te dar. Tá? Você vai pedir um carro importado de 500 mil, ele não vai te dar também. Porque é ostentação. Aí você está voltando lá para onde você estava. Tá? É aquilo que você precisa. Eu preciso disso aqui, o senhor sabe que você está precisando. É só você pedir. É só para você ter ideia. Este é quem é o Senhor Jesus. Mas eu quero trazer você aqui agora, em um versículo aqui agora da palavra do Senhor, que essa aqui é que nos interessa. Tá? Quem é o Senhor Jesus? Essa aqui é que fala por mim, fala por você, por todos nós. Olha que maravilha aqui agora. Quem é Jesus? Agora vamos saber agora, para ver se o irmãozinho está falando a verdade, que eu estou mentindo, né? Está no livro de 1 Coríntios, o capítulo 8 e o versículo 6, que diz assim: Todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
pelo o qual existem todas as coisas, e por ele nós também. Aqui, Paulo foi bem eloquente no que ele disse aqui, que nós somos para ele e nós somos dele, nós vivemos por ele. Então, é isso que o versículo está dizendo, é isso que eu disse para você ali atrás. Ele é o criador de todo o universo, tudo foi feito por ele, entregado na mão do Filho, que é o mesmo Deus, tá? Jesus. Então é só para você ter ideia, este é quem é Jesus, ele está bem claro aqui no versículo de 1 Coríntios, o capítulo é o 6, o 8 e o versículo é o 6, você pode ir lá e confere e ver se é isso aqui mesmo que está dizendo lá. Ele está dizendo que por ele é que nós vivemos. Então é isso que eu estou te falando para você. Ele é a nossa vida. Jesus é a nossa vida, tá? É isso que o versículo diz aqui. Ele é a nossa vida. Nós vivemos, é por ele. Muitas vezes nós viramos de costa para ele, não é isso? Temos até vergonha de falar de Jesus. Só que ele é a nossa vida. Se ele sair dentro de nós, será que nós vamos continuar tendo vergonha dele na hora que nós percebemos que nós caímos um corpo morto no chão lá? Por exemplo? Ou no sofrimento gravíssimo, na hora que está lá no sofrimento que vai lembrar que ele existe? Nós não podemos lembrar um pouquinho antes desse sofrimento para que nós podemos, pelo menos, minimizar esse sofrimento, igual tantos que nós temos em acamado, quantos? Muitos, temos milhares de pessoas acamadas. Eles não sabem de nada. Alguém vai lá, eu vou lá orar para você. Eu não posso nem sequer falar essa palavra, porque orar para você, eu estou dando ordem para o Senhor Jesus. Como que eu vou dar ordem para o meu Senhor? Fala para mim. Como que eu posso sair e mandar, ô meu Senhor, você vai lá curar o irmãozinho, a irmãzinha? Como que eu posso fazer isso? Eu tenho o meu, você tem o seu, o meu, o que eu tenho é o que você tem. Eu posso aí ensinar para você orar, se você estiver falando consciente. Isso eu posso fazer. Mas chama eu para ir lá orar para você, isso eu não vou e nem posso. Eu posso lá te fazer uma visita, particularmente fora de pensar em oração. Eu não posso orar para Jesus ir lá te fazer benefício nenhum, porque eu estou dando ordem para ele. É só você mesmo pedir e ele faz aquilo que você está pedindo. Porque o mesmo Jesus que está em mim é o mesmo que está em você. Só que se você não tiver consciência, eu não posso ir lá nem te fazer uma visita. Eu não posso fazer nada por você. Agora, se você estiver falando e ouvindo e precisa e querer, eu posso ir te fazer, te ensinar você a orar, aonde que você vai para orar, tudo certinho para que você possa orar. Isso eu posso fazer. Mas aí, orar para você, eu não posso. Primeiro, eu sou humano, pecador. Quem pode fazer isso aí seria o Senhor Jesus, que não tem pecado. Tá? Mas ele já está aí dentro. Ele só quer que você peça aquilo que você necessita. E que você se arrependa daquele pecado que estaria te segurando aí nesse leito que você está. Né? Arrepende dele, vem para o Senhor Jesus, que é o seu Espírito, a sua vida é ele, vem para ele e ele vai te conceder graça nisso aí. Tirar você daí ou descansar você daquele sofrimento, né? Que tem sofrimento que a morte é milhões de vezes melhor do que ele, né? Tem sofrimento, né? Que se você morreu, vai acabar o sofrimento. Porque a carne descansa e o espírito é salvo quando a pessoa morre, tá? Agora, se você continua ali na ignorância ali e não quer sair de lá, não ter arrependimento, vai morrer nessa condição. Eu não gostaria disso e também não gostaria que você vivesse nessa condição, tá? Mas que você pudesse viver em paz. Que Jesus prometeu para nós é vida e paz. Quando nós estamos aqui correto, fazendo coisa errada, que o ser humano erra toda hora, tá? Peçamos perdão a Deus. E que o arrependimento, eu não vou mais fazer aquilo ali, mesmo que eu estou lembrando, mas eu não vou cometer aquilo ali que eu fazia. Por exemplo, eu roubava, eu estou lembrando até com saudade, mas vai ficar só na saudade, que ali eu jamais eu volto. Tá? Isso que tem que estar no coração. Porque dali eu saí, por que eu vou voltar para lá? Eu saí exatamente do sistema, eu passei 15 anos, porque eu vi coisa ali que era pior do que da onde que eu estava. Tá? Então falei, opa, aqui para mim é para trás, porque daqui não dá para seguir caminho. Então comecei a ver coisas assim, por isso eu saí, tá? Eu não saí da igreja por uma coisa ou outra não, por coisa gravíssima, que qual eu presenciei e que para mim eu já vinha daquele setor, eu já havia saído.
eu iria voltar para lá de novo? Estava pior do que de onde eu vim. Então, por isso que eu estou falando para você, tá? Eu prefiro pedir ao Senhor Jesus para que me concedesse. O meio que eu falasse dele, aquilo que é necessário falar. Não está pregando para o mundo todo. Paulo já pregou o evangelho para o mundo todo da época. Só que em mim mesmo nunca chegou. Por exemplo, sempre conversando com um com o outro, mas um versículozinho ali, outro ali, aquilo que nada mexia com quem é Jesus, nem com a nossa vida, tá? Qualquer outra coisinha daquilo ali. Ah, salvação, não sei o quê. Mas nada que nos interessava, o correto das coisas. Deus me ensinou, conforme eu fui pedindo o Espírito, ele foi me revelando, eu fui aprendendo e por isso eu sei. E não tem vergonha de ensinar para qualquer um que queira aprender. A pergunta é que ele fizer, que você precisar e fazer, se tiver no meu alcance da sua pergunta, eu te respondo. Sem nenhum medo, sem coisa nenhuma. Que não podemos hoje citar nome e nem denominação, tá? Não pode ser citado. Por isso que eu estou falando da denominação. Não pode mais citar e nem citar nome, muito menos ainda, viu? Então, esse que é o que eu prego, é isso aqui. Se a pessoa quiser mais ter um melhor conhecimento, é só deixar no comentário e aqui, na medida do possível, eu vou respondendo cada um dos meus irmãozinhos conforme aquilo que ele quer saber e aquilo que ele precisa saber. Embora hoje na Google muitas respostas é feita e é respondida também, tá? Muitas, não é todas não, muitas. Então, é só um exemplo. Aquilo, meu irmãozinho, que você precisar, que eu puder ajudar, eu estou aqui. Agora, orar para você eu não posso, porque o mesmo Espírito que está em mim é o mesmo que está em você. E aí eu estaria dando ordem para o Senhor Jesus, dando ordem para o meu Criador. E jamais eu posso fazer isso, que isso é pecado gravíssimo. Quando você não sabe, não é pecado, mas quando você sabe e vai cometer ainda aquilo que você está sabendo, aí é pecado e é pecado contra o Espírito Santo. Viu, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, assim, se o Senhor nos permitir.